a predestinação dupla, que para mim é mais assustadora ainda, que é até quem vai para o inferno já está escrito, é meio assustador. Beleza. Eu não sou calvinista, tá? Mas entendo, respeito. Eu acho que tudo que não vai nos tirar do céu não é motivo de discussão. Mas uma coisa que os calvinistas defendem muito é a questão de que se eu decidir, eu posso decidir hoje, não vou pecar nunca mais. Não posso decidir. Eu vou pecar de alguma forma, nem que seja em pensamento. Então não tenho um livre-arbítrio. Então, vamos lá. Vamos discutir o livre-arbítrio um pouquinho? Vamos lá. Tudo começou com Agostinho de Hipona. Isso é verdade. Agostinho de Hipona inventou o termo livre-arbítrio, né? Santo Agostinho. O Agostinho, ele escreveu um livro chamado Do Livre Arbitrium, né? E ele refez esse livro 3 vezes durante a sua vida. Então, tem 3 livros do Agostinho com o mesmo nome. E em cada uma das vezes que ele publica esse livro, ele recomenda o que ele estava falando. E vale a pena, talvez, pesquisar sobre isso que eu estou falando. Mas, então, a semente disso tudo é Santo Agostinho, né? Agora, essa questão, para mim, cara, do determinismo, é uma questão que me faz, assim, perder um pouco o entusiasmo nessa ideia de que... Tá tudo determinado. Tá tudo determinado. Porque o determinismo, por definição... ele é antes do Agostinho. O Agostinho tem a discussão do livre-arbítrio, mas o determinismo, ele é aristotélico. E aí, lógico, então, ele é pagão. Uhum. E, a meu sentir, essa doutrina flerta com o determinismo. E o determinismo é o seguinte, está tudo determinado. Está tudo determinado. Só que qual é o problema? Enquanto a gente está falando aqui agora... tem crimes acontecendo. Esse crime está acontecendo porque o cara está obedecendo Deus ou desobedecendo? Pela Bíblia, porque ele está desobedecendo, porque ele vai ser julgado no final. Então, se ele está desobedecendo... Se tem julgamento, é porque você escolheu. Exato. Então, não tem... Um Deus que determina tudo, um Deus que determinou tudo, primeiro, ele não pode mandar profeta, né? Porque o que o profeta faz? O profeta chega e fala, pessoal, não foi isso que nós combinamos. Se Deus determinou tudo, por que um profeta vai lá e fala, e aí, vocês não vão se arrepender? Está tudo decidido. Então, a conta começa a não fechar. Um Deus que determina tudo não pode interferir, porque ele determinou. Mas, por um lado, eu entendo, não o determinismo, mas eu entendo muito, assim, eu sou um estudioso, eu tento entender todos os lados. Uhum. Tem muita coisa que o calvinismo defende que eu sinto, cara, é mais ou menos isso mesmo. Por exemplo, será que não foi Jesus que me achou? Claro que foi. Porque, exato, eu concordo. Porque, tipo assim, será que eu procuraria se ele não tivesse misericórdia de me mostrado de alguma forma? Porque eu nasci no Evangelho, isso não quer dizer que eu conhecia Jesus. Uhum. Eu ia na igreja. De alguma forma, Deus me encontrou. Não, Jesus disse, ninguém vem a ele se o Pai não revelar. Então, aí tem coisas que têm sentido. O que eu acho? Eu sou um cara sempre do meio. Na época de política, o pessoal me chama de isentão. Porque política eu não me manifesto. O pessoal, você é um isentão, você não assume lado nenhum. Mas não é que... O da direita fala que você é da esquerda. O da esquerda fala que você é de direita. Não é isso, é porque eu acredito muito assim que não existe um extremo que seja a verdade. Eu sempre acredito que existe um meio termo. Eu gosto muito de alguns pontos do calvinismo, por exemplo, da glória de Deus, né? A exaltação da glória de Deus. A centralidade da palavra. Soberania e tal. Beleza. Soberania. Agora, a dupla de predestinação, para mim, é complicado. Pesada. E essa questão do determinismo, foi Deus que determinou tudo. Porque Deus determinou tudo. Tá, tem coisa que está acontecendo, então, na minha opinião, pode ser que me falte estudar mais sobre isso, mas na minha opinião, é uma leitura errada do que é onisciência. Porque a onisciência, para o determinista, significa, pensa Deus falando assim, eu sei tudo. Aí você pergunta assim, o senhor sabe tudo o quê? Tudo que está acontecendo. Tá. Sobre todos? Sobre todos. Por que o senhor sabe tudo? Porque eu determinei. Então eu sei tudo. Só que isso não é onisciência.
por exemplo, você acabou de apresentar seu livro, um grande livro, campeão aí de vendas no Brasil, sabe? Ok. Aí eu pergunto, empresta aqui, aí eu pergunto assim, pô, Thiago, parabéns pelo livro, tal, ganha o mundo, obrigado, ganha o mundo sem perder a alma, tal. Cara, aqui, quando você fala aqui na página, o que você quer dizer? Não, aí eu estou dizendo isso, isso e isso. Tá, como é que termina esse livro? Termina assim. Como é que você sabe? Você fala, pô, eu escrevi o livro. Então eu sei tudo que tem escrito nesse livro. Eu escrevi cada palavra. Então eu sei tudo. Mas isso não faz de você onisciente. Entende? Então, na minha leitura, repito, pode ser que me falte estudar mais sobre isso, esse determinismo mexe com a onisciência de Deus. Porque é diferente de você me dar o livro e eu falar assim para você, pô, legal esse livro, hein? Termina assim, né? Tal, tal, tal. Aí você fala assim, ué, termina, mas eu acabei de escrever o livro, como que você sabe? Aí eu digo para você, porque eu sei tudo. Eu sei tudo. Então, onisciência é saber tudo sobre todos, o tempo todo, em qualquer tempo, sem necessariamente ter determinado aquilo. Aliás, sem necessariamente concordar com aquilo. Aí na presciência você acredita, ou seja, Deus sabe, ele é presciente do caminho que eu vou tomar daqui a 5 anos. Ele é onisciente, ele sabe tudo sobre todos, mas não significa que foi ele que determinou. Uhum. O fato de Deus saber tudo que você vai fazer não significa que ele concorda com tudo que você vai fazer. Uhum. Por isso não, vai ter. Isso por é isso, lógico. Mas não é lógico no calvinismo. Não é lógico, pelo menos, no ultracalvinismo. Porque para os irmãos que apostam nessa ideia da dupla predestinação, ele sabe porque ele decretou tudo. Só que ele decretar tudo, tipo assim, eu sei tudo que vai acontecer. Por quê? Porque eu decretei. Pô, então isso não faz do senhor onisciente. Aliás, além do senhor não ser onisciente, tudo que o senhor faz te compromete. Porque foi o senhor, está acontecendo um crime agora, não está? Tá. Foi o senhor que mandou? Foi. E o senhor ainda vai julgar o cara? Porque nesse mundo, nessa lógica, o Judas tem argumento. O Judas vai chegar e falar assim, peraí, eu estou indo para o inferno, mas está errado, porque... Eu não escolhi isso, foi você que mandou? Não, o senhor me fez para fazer isso. Qual é o lugar de quem só obedece? Eu só obedeci. Então, como que eu vou ser? Não, isso a gente fala. Lição e disciplina diária. Começa com tudo que você falou, com a mentalidade. Começa com a mentalidade, porque você não pôde escolher seus pais, você não pôde escolher seu passado, você não pôde escolher suas origens, mas você pode escolher seus mentores. Uhum. Você pode escolher seus mentores. Tem uma teoria interessante para a gente discutir aqui, cara. E, legal. Por exemplo, você tem na Bíblia o rei Josias. O rei Josias, ele é filho de Amon, que era um rei terrível, que é filho do pior rei de Israel inteiro. E o Josias escolhe ser diferente porque ele imita Davi. Ou seja, aquela ideia de que eu não pude escolher minhas origens, mas eu posso escolher quem eu ouço agora. Claro. Eu posso escolher meus exemplos. Né? Então... eu acho que o rei Josias é um cara que desafia tudo, porque ele assume o trono com 8 anos. Pensa num menino que assume o trono com 8 anos, porque o pai dele era um irresponsável, morreu morto pelos seus próprios amigos, que era tipo uma gangue, alguma coisa que ele participava. E o avô dele era um cara que já tinha oferecido filhos em ritual de magia negra. Quer dizer, ele tinha todas as ferramentas para ser um desastre, uma catástrofe total. E aí ele para e fala assim, não, eu quero seguir os passos de Davi. E a Bíblia diz que ele andou nos caminhos do Senhor como Davi. E aí, um texto muito interessante, que é Crônicas 34, fala assim, que quando ele tinha 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi. O Deus de Davi. O Davi estava centenas de séculos antes. Aí ele fala assim, como é que ele busca o Deus de Davi? Cara, acho que ele lia o material de Davi e falava assim, não, eu quero ser igual a esse cara. Acho que ele lia os Salmos e falava assim, é essa oração que eu tenho que fazer. É esse louvor que tem que estar nos meus lábios. É esse comportamento que eu quero. Então, ele escolheu um mentor, ele escolheu um cara para imitar. Diferente do pai dele, mas a Bíblia diferente do avô dele. Escolheis hoje... Quem vocês vão servir. Quem vocês vão servir.